Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Nessa aula, agora, a gente vai dar continuidade ao estudo de herança monogênica, mas eu vou focar aqui agora em alguns conceitos e algumas abordagens experimentais e de análise de genética, ok? Mas, antes disso, minha gente, dá um like para não perder o costume de pedir, né? Dá meu like lá, tá bom? Olha, primeiros conceitos que a gente vai tratar aqui, dois conceitos muito importantes em genética, é genótipo e fenótipo. Fenótipo vocês já conhecem, tá? Da primeira aula, eu falei para vocês que fenótipo é o quê? Um estado de caractere, as formas como uma característica pode subir. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador aqui, ó. Feno vem de feno. É latim ou é grego, não lembro mais não. Que fica evidente e tipos é característica. Então, é o que fica evidente da característica. Então, característica é o atributo ou a propriedade e o fenótipo é as formas que aquela característica pode assumir. Né? Então, de forma resumida, é a forma assumida por alguma característica em um indivíduo ou manifestações externas detectáveis do genótipo. E o que é genótipo? Olha aqui, genótipo, genos vem de originar. Então, é o que origina a característica. Ou seja, é a composição alélica de um indivíduo ou de uma célula, que vai resultar no fenótipo. Ou seja, né, o fenótipo é a manifestação do genótipo. Então, lembra a característica cor da flor das ervilhas? Né? Quanto a isso, os indivíduos eles podem ser heterozigotos. Na verdade, não só quanto a isso, né? Qualquer característica com mais de um alelo por gene, né? Então, a gente tem aqui, com dois ou mais alelos, a gente tem o genótipo pode ser heterozigoto, onde o organismo tem aí, ó, um alelo de cada tipo. Nesse caso aí é da cor da flor, um alelo para roxo, um alelo para branco, heterozigoto. Ou pode ser homozigoto, com os dois alelos iguais. Ou os dois alelos para roxo, aí a gente diz que é homozigoto dominante, ou pode ter os dois alelos para branco, e aí a gente diz que é homozigoto recessivo, porque branco não aparece no heterozigoto. Tá? Então aí, ó, para esses fenótipos aqui, deixa eu pegar aqui, minha gente, que tá muito bagunçado isso aqui. Então aqui, ó, olha. O heterozigoto, ele vai ser roxo. Né? Então, composição alélica, um alelo para roxo, um alelo para branco. O heterozigoto, o fenótipo é o quê? Roxo. O homozigoto, com os dois alelos para roxo, também será roxo. O fenótipo também será roxo. E o homozigoto, com os alelos para branco, o fenótipo será branco. Tá? Então, o genótipo é a composição alélica, ou ele é heterozigoto, ou ele é homozigoto dominante, ou homozigoto recessivo. E o fenótipo é aquilo que é expresso pelo genótipo, é aquilo que é observável. Tá bom? E agora, aqui, pronto, trouxe aqui a relembrar aquilo que a gente viu lá na primeira aula de herança monogênica, né? Lembra aqui desse diagrama, desse diagrama aqui. Então, olha aqui que a gente tem,
Plantas puras, lembra só, produzem gametas para um dos alelos, tá? E quando elas são cruzadas, aí a gente tem na geração F1 100% dos indivíduos com fenótipo dominante. O heterozigoto, 100% dos organismos na geração F1 serão heterozigotos e exibirão um fenótipo dominante, que nesse caso aqui é roxo. Esses indivíduos produzirão, segregação dos fatores, metade dos gametas com alelo dominante e metade dos gametas com alelo recessivo. E aí, quando a gente cruza 2 heterozigotos, a gente vai ter o quê? 3 plantas roxas para uma planta branca. Mas observe isso aqui, tá? Em termos de genótipo, a gente tem um homozigoto dominante. Olha ele aqui, genótipo. Um homozigoto dominante. 2 heterozigotos. Vou botar de outra coisinha aqui, ó. Esse heterozigoto. 2 heterozigotos. E vou pegar outra cor aqui, ó, roxo. Um homozigoto recessivo. Então, a proporção genotípica, vou botar vermelhinho é minha cor preferida, vocês já repararam. A proporção genotípica é um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo, 1 para 2 para 1. Mas como o homozigoto dominante e o heterozigoto tem o mesmo fenótipo, né, que é o fenótipo dominante, a gente vai ter, em termos fenotípicos, a proporção 3 para 1. Agora, essa proporção 3 para 1 de fenótipo, ela reflete o genótipo, que é 1 para 2 para 1. Só que esse primeiro 1 aqui junta com 2 no mesmo fenótipo, que é o fenótipo homozigoto dominante. Tá? Que é o mesmo fenótipo. O heterozigoto tem o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, melhor dizendo. Bom, então, aí agora vocês já sabem a diferença entre fenótipo e genótipo. E que a gente sabe que a proporção genotípica é diferente da proporção fenotípica, porque o heterozigoto, ele expressa em fenótipo, tá? O mesmo fenótipo do homozigoto dominante, de um dos homozigotos, e a gente vai chamar ele de homozigoto dominante. Uma coisa importante sobre o fenótipo é que ele também pode... Vou botar de outra cor aqui, ó. Ele também... Porque aqui já está vermelho. Ele também pode... Peraí. Aqui. Ele também pode ser influenciado pelo ambiente. Né? E aí a gente vai dizer que o fenótipo, nesses casos que ele é influenciado pelo ambiente, é o somatório do genótipo mais os efeitos do meio ambiente. Dá um exemplo, Jaque, dá um exemplo. Olha aqui. Tá? Nesses organismos aqui, o coelho Himalaia, assim como o gato siamês, observe o que acontece. O gene, né, ou melhor dizendo, o alelo aí deles para a cor dos pelos, em temperaturas abaixo de 15 graus, é preto. E em temperaturas acima de 15 graus, o pelo fica branco. Tá? Então, aí é o genótipo influenciado pela temperatura ambiental. Tá? Um outro exemplo é hortênsias. A cor da flor das flores em hortênsias varia a depender do pH do solo. Então, em solos básicos, elas têm as pétalas rosas, e em solo ácido, elas têm as pétalas azuis. Dá um outro exemplo, já. Dá um outro exemplo. Aqui. A cor da pele em humanos. Observe. A gente tem
a cor da pele determinado geneticamente. Tá? Algumas pessoas são mais brancas, algumas pessoas são mais escuras. E a depender de quanto que sol que a gente toma, a gente pode ficar mais escuro, porque as nossas células, para se proteger da irradiação solar, produz mais melanina, deposita mais melanina. As nossas células da pele, né? Ela vai depositar mais melanina para proteger da irradiação solar. E a gente tem umas atrocidades dessas aí, né? Quando olha essa daqui. Olha esse daqui, ó. Tomou sol de calça. E esse daqui. Então, assim, por que isso acontece? Porque as regiões que estão expostas ao sol depositam. Então, esta pessoa tem aqui, ó, geneticamente, a determinação para ser assim, mas se tomar sol, fica assim, né? Então, voltando aqui, descobrindo o genótipo. Observe. A gente tem aqui, para a cor da flor, em ervilhas, 2 tipos de fenótipo. Né? A gente já viu isso várias vezes. Fenótipo pétala branca e o fenótipo pétala roxa. Vou botar aqui o vermelhinho para destacar. Não é isso? Pronto. Para o fenótipo, a gente sabe que o fenótipo pétala branca é recessivo. A gente já sabe isso. Se a gente sabe que branco é recessivo, qual é o genótipo? Qual vai ser o genótipo? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Pronto, já pensou? Rápido, né? Uma pausa para pensar. Vou falar agora. Observe. Se ele é recessivo, a única forma de uma planta ser branca é se ela tiver os 2 alelos para branco. Porque se tiver um alelo para roxo, ela será roxa. Então, qualquer fenótipo que é recessivo, automaticamente, a gente já sabe qual é o genótipo. Porque só tem como ser o fenótipo do recessivo se tiver os 2 alelos para o fenótipo recessivo. Tá? Então, pétala branca só tem um jeito da pétala ser branca. Se ele for homozigoto recessivo, tiver os 2 alelos para branco. E pétala roxa? Qual o genótipo? Se eu peguei uma flor roxa, qual é o genótipo? Pergunta para vocês aí. Qual é o genótipo? O genótipo pode ser com os 2 alelos para roxo, homozigoto dominante, ou aquela flor também pode ser heterozigota. Um alelo para roxo e um alelo para branco. Como é que eu vou saber se aquela flor, aquela planta de onde eu tirei a flor roxa, ela é homozigota dominante ou heterozigota? Como é que eu vou saber se ela é homozigota ou heterozigota? Se eu peguei lá, cheguei na natureza, peguei uma flor. Eu peguei uma flor branca de ervilha. Eu já sei que é homozigoto recessivo, porque só tem essa forma de ser branca. Mas se eu peguei uma flor roxa, aquela planta, ela é homozigota ou heterozigota? Quando você pega um organismo expressando um fenótipo que a gente sabe que é dominante, assim pode ter o genótipo homozigoto ou heterozigoto, você tem 2 opções para determinar o genótipo. Como distinguir nesses 2 casos? Ou você faz um cruzamento teste, ou você faz uma análise de parentesco. O que é o cruzamento teste? Como já está dizendo, né? A gente vai fazer um cruzamento para testar o genótipo. E como é que eu faço isso? Eu vou cruzar o indivíduo com o genótipo desconhecido. A gente sabe o fenótipo, mas não sabe o genótipo. O genótipo desconhecido com o indivíduo homozigoto recessivo. Tá? Por quê? Porque o indivíduo homozigoto recessivo, a gente sempre sabe. Né? Se o indivíduo está expressando um fenótipo que é recessivo, a gente sabe
automaticamente o genótipo. E aí a gente vai cruzar esse indivíduo com o genótipo desconhecido com esse indivíduo com homozigoto recessivo. E como é que eu vou saber, já? Pronto, se eu cruzar um indivíduo com fenótipo dominante, tá? Ele tem duas possibilidades. Ou ele é homozigoto, nesse caso aqui, ó, roxo. Ou ele é homozigoto, ou ele é heterozigoto. Tá? O homozigoto recessivo a gente já sabe. Os dois alelos recessivos. A gente cruzando aí, a gente tem duas possibilidades. Tá? A gente tem a possibilidade de geração de filhotes. Tá? A gente tem a possibilidade, essa possibilidade aqui de resultado, se ele for homozigoto dominante, e a gente tem essa possibilidade aqui, se ele for heterozigoto. Tá? Se ele for... aqui, ó, gente, peraí. Deixa eu apagar isso aqui, para eu explicar melhor aqui. Se ele for... E o apontadorzinho. Se ele for homozigoto, todos os gametas dele só terá o alelo para dominante. Uma vez cruzado com o indivíduo homozigoto recessivo, todos os filhotes serão heterozigotos e todos os filhotes serão roxos. Tá? Vamos fazer aqui do lado. Vamos fazer aqui do lado daquele jeito que eu faço, ó. Que eu fiz, que eu gosto de fazer. Aqui, ó. A planta roxa, tá? Eu tô cruzando. Se ela for homozigoto, eu vou usar a letrinha que tá aqui, tá? Ai, Jesus. Branca. Ela é o quê? Homozigoto. Se a planta com genótipo desconhecido for homozigota, como serão os gametas? Todos para roxo. A da branca são todos para branca. Só tem uma opção de filhote. Tudo vai ser heterozigoto, portanto, todos os filhotes serão roxos. Tá? Agora, se essa planta roxa, olha aqui, ó, ela for heterozigota, né? Aí eu tô cruzando aqui com a planta branca, que... Ai, tá dando problema aqui. Ai, tá dando problema aqui. Se eu cruzar, vou facilitar aqui. Se eu cruzar aqui, vamos apagar aqui que ficou bagunçado. Aqui, cadê? Branca, tá? Aí eu... Assim, ai, tá dando problema aqui. Então aqui, ó. Todos... nesse caso aqui, que for heterozigoto, eu vou ter metade dos gametos P maiúsculo, metade dos gametas para alelo para roxo e metade com alelo para branco. Aqui todos serão alelos para branco. É isso? Se eu juntar esse com esse, vai dar o quê? Um heterozigoto, que será roxo. Né? Roxa. Se eu juntar esse com esse, eu tenho o que aqui? Homozigoto recessivo, que será branco. Então, nesse caso aqui, se a planta desconhecida no cruzamento teste der tudo roxo, significa, se der 100% roxo, significa que a planta era homozigota. Mas se no cruzamento teste der 50% roxo, dos filhotes roxos, e 50% dos filhotes brancos, com flores brancas, aí a do genótipo desconhecido era heterozigoto. Pronto. Essa é a essência do cruzamento teste, é o que está mostrando aqui, ó. Se a planta for homozigoto, 100% dá roxo no cruzamento teste. E se a planta for heterozigota, 50% dá roxo e 50% dos filhotes dá... Vou apagar aqui. E 50% dos filhotes vai dar branco. Tá? Vai dar branco. É isso aí. É isso aí, isso aí. É o que está mostrando nesse slide aqui de síntese, tá?
Se eu fiz o cruzamento teste, o indivíduo com genótipo desconhecido, eu cruzei com o homozigoto recessivo lá. Se toda a descendência for do fenótipo dominante, significa que o genótipo da planta desconhecida, organismo desconhecido, era homozigoto. Se der 50% dessa descendência dominante, 50% recessiva, aí ele era heterozigoto. Tá, vamos... Olha aqui! Vamos exercitar aqui, ó. Vamos exercitar a mente, minha gente. Porque, olha, eu botei aqui, ó. Esse desenhozinho aí, ó, fazendo exercício. Porque em genética a gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar o raciocínio lógico, tá bom? Então, ó, vamos exercitar. Terminou as aulas, vai lá no livro, nos livros textos, sempre depois dos capítulos vai ter lá questõezinhas, vamos exercitar. Porque em genética, se você não exercita, você não desenvolve o raciocínio lógico relacionado àquele assunto, tá bom? Então, aqui, ó, em cobaias, a cor preta do pelo. Cobaias é o quê, minha gente? Que é cobaia? Cobaia são ratos de laboratório, camundongos de laboratório, tá bom? A cor preta do pelo é condicionada por um alelo dominante, né? E a cor branca pelo alelo recessivo. Então, preto domina sobre branco, né? Um cruzamento teste de um indivíduo de cor preta, cruzamento é uma questão sobre cruzamento teste, produziu descendentes brancos e pretos em igual número. Se esses descendentes pretos forem cruzados entre si, a proporção fenotípica esperada na prole será de... Gente, no cruzamento teste de um indivíduo de cor preta, produziu descendentes brancos e pretos. Então, esse indivíduo era heterozigoto. Pronto, esse indivíduo era heterozigoto. Tá? Se produzisse só pretos, aí esse indivíduo seria homozigoto. Mas como produziu pretos e brancos, ele é heterozigoto. Aí ele pergunta, se esses descendentes pretos forem cruzados entre si, a proporção fenotípica esperada na prole será de... Será de quê? Observe que o indivíduo produziu descendentes brancos e pretos, tá? Então, ele era heterozigoto, né? Esses filhotes pretos dele serão como? Serão todos heterozigotos, né? Serão todos heterozigotos. Pronto. Se esses filhotes serão todos heterozigotos, cruzando entre eles, quando eu cruzo dois heterozigotos, Jaque, por que serão todos heterozigotos? Olha aqui, vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. No cruzamento teste, tá? Peraí, caneta. Observem aqui. A descendência que é do fenótipo dominante, 50% do fenótipo dominante, ela é heterozigota. Tá? Ela é heterozigota. Então, aqui, ó, se esses descendentes pretos, qual é os descendentes pretos? Os descendentes do cruzamento teste. Né? Então, a proporção fenotípica esperada da prole será qual? Quando eu cruzo dois heterozigotos, qual é a proporção fenotípica? 3:1, né? Vamos fazer. Já que não me lembro disso. Vamos fazer, gente. A geração, é o cruzamento da geração F1 de Mendel, né? É a geração F2, que a gente faz isso aqui, ó. Quando a gente cruza dois heterozigotos, a gente estivesse fazendo a geração F2 de Mendel. Então, aqui, ó, esse indivíduo, metade dos gametas serão para a cor preta, metade para a cor branca. Esses, metade para a cor preta, metade para a cor branca. Tá?
Se eu juntar esse com esse, preto. Se eu juntar esse com esse, preto. Se eu juntar esse com esse, preto. E se eu juntar esse com esse, branco. Pronto. Então, ó, 3 pretos para um branco. Qual a questão certa, Jack? Letra A. Então, vamos exercitar a genética aí, ó. Vamos exercitar. Mas vamos dar continuidade aqui. Uma outra forma de analisar é fazendo análise de heredograma. Tá? Isso é especialmente importante quando a gente se debate com questões éticas, né? Por exemplo, eu quero saber qual é o genótipo de um indivíduo em relação a alguma característica em organismos humanos. Não dá pra gente fazer cruzamento teste, né? Eu quero saber se fulaninho, qual é o genótipo dele, vou cruzar com fulaninha. Não dá, não dá. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma análise de do latim, herédio, que significa herança. O que é isso? Uma representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Tá? Na espécie humana, em humanos e humanas, são normalmente utilizados para estudar o quê? Distúrbios. O que a gente normalmente está interessado é nos distúrbios ou nas doenças genéticas humanas. E aí eu trouxe um exemplo aí, ó, de uma Olha aqui, ó. Existem regras para se construir heredogramas. Homens são representados por quadrados, mulheres por círculos, um cruzamento, um casamento, mas em genética só considero os casamentos que têm filho, né? E aí a gente vai usar cruzamento porque, querendo ou não, vocês querendo ou não, nós somos animais e nós cruzamos. Então, mas não usa só para humanos, é usado principalmente para humanos, tá? Então, a gente, ó, põe uma linhazinha aqui, ó, tá ligando um homem com a mulher, porque só pra gente aqui só interessa cruzamentos heterossexuais. Os cruzamentos homossexuais não geram filhotes. Então, filhotes biológicos, vamos dizer assim. Então, só interessa aqui os cruzamentos heterossexuais. Vamos juntar aqui, botar 2 linhazinhas, tá? E os filhotes, a gente puxa uma linha aqui assim, ó, e faz esse tipo de diagrama aqui, e aí vai botando quadrados meninos, né? E círculos meninas, homens, mulheres. Homens quadrados, círculos, mulheres. Se eu tiver mais filhos, já, que aí você vai botando mais linha aqui, ó. Aí vai puxando. Mais uma menina. Menino. E por aí vai. Tá? Aqui, aí, se você quiser juntar filhos, quantidade de meninos, aí você põe um número. Se você não quiser desenhar todos, né, se eles forem no mesmo fenótipo, você pode juntar e botar um número dentro, que está expressando a quantidade. Indivíduos afetados, observe que a gente usa heredogramas, eu falei certo agora, para estudar normalmente distúrbios ou doenças genéticas. Tá? E aí, círculozinhos, a gente usa círculos e quadrados pintados, seja de que cor for, a gente usa para indivíduos afetados, ou seja, para indivíduos que possuem o distúrbio ou a doença genética que estamos estudando, tá? E sem pintar os indivíduos que não possuem. Tá? Isso aqui está relacionada a heranças que a gente vai ver depois, tá? Quando tem morte, o indivíduo morreu, a gente põe uma linhazinha, tá? Aqui para abortos, gêmeos dizigóticos, ou seja, que são
originários de zigotos diferentes, a gente faz essa linhazinha assim, tá? Em vez de botar assim separadinho, a gente faz essa linha. E quando forem monozigotes, é só fazer assim. Ah, eu tenho um indivíduo, mas eu não sei o sexo. Aí você põe um losângulozinho. E quando são indivíduos casados e eles são parentes, né, que a gente chama de consanguíneos, a gente põe 2 linhas. Isso é importante em algumas análises genéticas, tá? E o que é esse negócio de probando, Jaque? Probando é o membro da família que chamou a atenção do geneticista para estudar aquela família. Tá? Então, foi o primeiro indivíduo da família que se apresentou ao geneticista, a pessoa, e aí que entregou ele para poder estudar aquela família. Aí dá o nome de probando para esse indivíduo, e aí você põe uma setinha assim, ó, para indicar, tá? Para indicar no heredograma. E aí uma outra coisa importante é como a gente numera as gerações e as pessoas. Primeiramente, a prole, né, os filhos de um casal, a gente sempre vai adicionar da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. E seguindo a ordem de nascimento. Esquerda para a direita, seguindo a ordem de nascimento. Então, primeiro filho, a gente põe no começo na esquerda, segundo. Então, assim, ó, da esquerda para a direita. E a gente vai numerar também da esquerda para a direita, os indivíduos, tá? As gerações, a gente vai utilizar algarismos romanos, tá? Então, em cada linha tá uma geração, tá? Então, aqui, ó, pais, filhos. Se tiver os avós, tem que ficar em cima. Tá? Então, as gerações são colocadas de cima para baixo. Tá? Da geração mais velha para a mais nova, de cima para baixo. E a gente vai numerando com algarismos romanos, que são as letrinhas. Tá? E os indivíduos dentro das gerações, a gente vai usar algarismos arábicos. É o que está mostrando aqui nessa figura. Tá bom? Para representar aqui para você, botar vermelhinho aqui, ó. Geração 1, geração 2. Pais e filhos. E na geração 1, primeiro indivíduo aqui, ó. Número 1, o segundo indivíduo número 2, depois veio 3, 4. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí observe, esse daqui foi o primeiro filho, o primeiro que nasceu. Esse daqui foi o segundo, esse aqui o terceiro, por aí vai. Tá bom? Tem uma outra forma de vocês numerarem. Em vez de numerar por geração, nesse esquema aqui, ó, eu podia numerar direto. Em alguns casos acontece. 1, 2, aqui já vem 3, seria 4, 5, 6. Mas sempre da esquerda para a direita. Acabou, desce para a próxima geração. Então, às vezes, vocês podem encontrar assim, tá bom? Então, nesse esquema aqui, ó, geração 1, geração 2, geração 3, geração 4 e geração 5. Tá? Esse daqui é indivíduo 1, indivíduo, e esse daqui o 2. Geração 1, indivíduo 1. Geração 1, indivíduo 2. Aí você... eu quero escrever esse indivíduo aqui, ó. O que é que ele é? I1. E esse daqui é o quê? I2. Tá bom? É assim que a gente vê. E aí, descendo aqui, eu recomeço a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Do mesmo casal, os filhos do mesmo casal, lembrando que a gente tem que colocar eles da esquerda para a direita, viu? Não vai esquecendo, por ordem de nascimento. Tá? Ah, posso numerar de outra forma? Pode. Se vocês não quiserem numerar cada geração individualmente, vocês podem numerar assim, 1, 2, sempre da esquerda para a direita, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, tá bom? Alguns lugares vocês vão encontrar daquela primeira forma que eu falei, alguns assim, numerando direto. Então, vamos lá.
Como descobrir se o fenótipo afetado é dominante ou recessivo? Ou seja, se o distúrbio estudado é dominante ou é recessivo. Tá? Vou dar a dica. Procure no heredograma um casal que tem o mesmo fenótipo, mas tem um filho com fenótipo diferente. Vocês vão procurar um. Não importa se é um fenótipo afetado ou um fenótipo ou fenótipo não afetado. Vocês têm que procurar lá no heredograma, tá? Um casal que tem o mesmo fenótipo, ou seja, um homem e a mulher têm o mesmo fenótipo, mas eles tiveram um filho com fenótipo, pelo menos um filho com fenótipo diferente. Pelo menos um, pode ser mais, mas pelo menos um filho com fenótipo diferente. Aí, ó, vocês encontrando, o fenótipo dos pais vai ser o dominante e o fenótipo do filho vai ser o recessivo. Exemplo, olha aqui, tá? Esse exemplo aí, ele já determinou os genótipos, mas observe. Vamos procurar aqui um casal que tem o mesmo fenótipo e tenha pelo menos um filho com fenótipo diferente. Encontraram? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Observe esse casal aqui. Os dois têm o mesmo fenótipo, mas têm um filho com fenótipo diferente. Tá? O fenótipo dos pais vai ser o fenótipo dominante. E o do filho é o fenótipo recessivo. Por que isso, Jaque? Porque só tem uma forma de um casal com o mesmo fenótipo ter um filho com fenótipo diferente. É se eles forem heterozigotos. Tá? Porque se eles têm o mesmo fenótipo e o fenótipo é recessivo, ele será homozigoto recessivo e todos os seus filhos obrigatoriamente terão que ser homozigotos recessivos, né? Porque indivíduos com fenótipo recessivo, eles são homozigotos. Só tem a forma do recessivo ser expresso se ele for homozigoto, certo? Então, se os pais têm um filho, eles têm o mesmo fenótipo e têm um filho com fenótipo diferente, a única forma deles terem um filho com fenótipo diferente do deles é se eles forem heterozigotos. E se eles são heterozigotos, eles têm um fenótipo dominante. Então, essa característica aqui, que é a presença ou ausência de bico de viúva. O que é bico de viúva? É essa pontinha aqui no cabelo. Né? Isso aí é uma característica que é dominante. Observe, os pais com o mesmo fenótipo, e são os dois pais afetados têm um filho normal. Então, o fenótipo deles é o fenótipo dominante. Pronto. E eles serão heterozigotos. Tá? Eles têm um fenótipo dominante e serão heterozigotos. Pronto. Aí, a partir disso, vocês conseguem determinar o genótipo de todo mundo. Outro exemplo aqui. Outro exemplo. Procurem aí pais com o mesmo fenótipo, um filho com fenótipo diferente. Olha aqui, ó. Não afetados têm um filho afetado. Então, olha só aqui, minha gente. Não afetado é dominante e afetado é recessivo. Aqui é o contrário, né? Isso aqui é característica lóbulo da orelha aderido, tá? Então, o lóbulo da orelha aderido é recessivo. Pronto, eu já dei a dica para vocês estudarem, tá? Então, essa aqui é essa lista de características distúrbios hereditários em seres humanos. Vocês podem dar um pause aí para analisar elas, né? Analisar, ver se vocês conhecem algumas. E aí, ó, nessa tabela desse livro aqui, ó, tá? Tem aqui, ó, características dominantes, um conjunto de características dominantes, e aqui traços recessivos, um conjunto, tá?
de características. Aqui, ó, albinismo. Albinismo, né? Albinismo é recessivo. Tem alguns que são bem famosos, são muito utilizados em questões de concurso e tal, livros de ensino médio, né? Porque são características que são curiosas, vamos dizer assim, como a acondroplasia, que é um tipo de nanismo. É dominante, fibrose cística é um tipo muito comum de se ver aí nos livros, é um distúrbio recessivo, e por aí vai, vocês vão dando, anemia falciforme, que é um distúrbio de hemoglobina, é também recessivo. Então vocês dão um pause aí, dão uma analisada, tá? Ou então procura lá no livro para ver. Vamos agora exercitar, antes de finalizar essa aula, vamos dar aquela exercitada. Olha aqui, na genealogia adiante, os indivíduos em escuro apresentam uma doença hereditária, né? Em geral, o escuro é o afetado, tá? Pintado é afetado, mas tem algumas questões que trazem já dizendo isso, né? Enquanto os outros exibem o fenótipo normal. Os círculos representam as mulheres, os quadrados os homens. Já tá dizendo, esse daí foi bonzinho, né? Eu já disse logo, mas vocês têm que saber. Já que círculo é mulher, quadrado é homem. Né? E ele já trouxe a numeração também. Esta doença hereditária é condicionada por um gene dominante ou recessivo. Vamos procurar. Temos que procurar o quê? Casal com o mesmo fenótipo que tem um filho com fenótipo diferente. Já acharam? Que eu já achei. Olha aqui, ó. Olha aqui esse casal. Eles não são afetados, mas têm um filho afetado. Então, não afetado é dominante e afetado é recessivo. Tá? Porque só tem uma forma de um casal com o mesmo fenótipo ter um filho com um fenótipo diferente, é se eles forem heterozigotos, tá bom? Então, aqui, ó, a doença é recessiva. Não tem jeito. Então, a doença é determinada por um gene recessivo. A resposta é recessiva. Tá. Dos 10 indivíduos que compõem a genealogia, qual o único que não pode ter seu genótipo definido? Aí a gente vai ter que tentar definir o genótipo desses indivíduos, tá? Ó, gente, me desculpem aí que a aula ficou longa, mas é importante, sabe? A gente exercitar, é importante que eu não faça essas aulas muito resumidas, tá? Porque é genético... É um pouco mais complicado, então eu prefiro explicar bem as coisas para vocês, tá? Então aqui, ó, vamos começar, a gente tem que começar por esse casal, tá? Só tem uma forma de um casal com o mesmo fenótipo ter filho com fenótipo diferente, é se eles forem heterozigotos, e eles sendo heterozigotos, tá? Eu vou usar a letra A, tá? Para representar a maiúsculo, dominante, a minúsculo, recessivo. É se eles forem heterozigotos, tá? Porque aí eles têm os dois alelos, eles têm o fenótipo dominante e conseguem passar os dois alelos recessivos para o seu filho, tá? Então, a gente já sabe que a característica o fenótipo recessivo é da doença, tá? Então, todos os afetados terão que ser homozigotos recessivos. Então, a gente já pode botar aqui, ó. Todos os afetados são homozigotos recessivos. Tá bom? Se esse indivíduo aqui não tem a doença, então ele tem um alelo dominante, né? Ele tem um alelo para não doença. Qual é o outro? Não tenho como saber. Por quê? Dois indivíduos heterozigotos, eles podem produzir filhos homozigotos dominantes, heterozigotos ou homozigotos recessivos. Como esse indivíduo aqui, ele tem a característica dominante, ele pode ser homozigoto
dominante ou homozigoto recessivo. E aí, quando a gente não sabe o segundo alelo, a gente põe um tracinho assim, tá bom? É isso aí. Vamos ver se a gente consegue dos outros, né? Porque ele tá perguntando qual. Ó, o 2 aqui, ó, o 2. Observe, ele é normal. Então, ele tem que ter um alelo para normal, né? A não doença, vamos dizer assim. Mas ele tem, com esse daqui, um filho com a doença homozigoto recessivo. Para esse indivíduo ser homozigoto recessivo, ele tem que ter recebido um alelo da mãe e um alelo do pai. Então, se esse indivíduo é normal, ele tem um alelo para normalidade e também ele tem que ter um alelo recessivo, porque ele tem um filho homozigoto recessivo. O indivíduo 5, só falta ele, não, falta o 3 também. Olha aqui o indivíduo 5, ele é normal, então tem um alelo para normal. Mas ele tem um filho homozigoto recessivo. Desse filho homozigoto recessivo recebeu um da mãe e recebeu um do pai. Então ele tem que ser heterozigoto. Ele tem que ter um alelo recessivo. E esse daqui, Jaque, vamos lá, ele é normal, tem um A. Né? E o outro? Bom, a mãe dele aqui, ó, homozigoto recessivo. Então só tem gametas com alelo recessivo. Então ele tem que ter, vou botar lá aqui. Então o dominante ele recebeu do pai e o recessivo ele recebeu da mãe. Pronto. Qual foi o único indivíduo que a gente não consegue determinar o genótipo? É esse aqui. Aí a gente teria que fazer cruzamento teste em humanos não pode. Ou fazer, né, esperar que ele se reproduza para a gente ver. E a gente descobre, dependendo da quantidade de filho que ele tiver, descobre, né, se ele é heterozigoto ou não. Então, ó, essa aula termina por aqui. Tá? E até mais, onde a gente vai tratar de extensões mendelianas. Até mais!